De Rodrigues Lobo, pode dizer-se que é bem mais o que não se sabe do que aquilo que se conhece. Bom, o que é que se sabe? Nasceu em 1574 em Leiria, isso é certo. Passou em Leiria a maior parte da vida, a infância, a adolescência, não a juventude toda, já vamos ver porquê, e depois a idade madura em geral. Houve aqui uma pausa pelo meio, porque ele estudou Direito na Universidade de Coimbra, curso que terminou em 1602 com 28 anos. Não nos surpreendamos por esta idade já um pouco avançada para terminar o curso, primeiro, porque os cursos eram mais longos e, em segundo lugar, porque no tempo dele houve uma coisa que o aproxima muito do nosso tempo. Em 1599, Portugal foi atingido por uma peste que dizimou muita gente. Durante a sua vida viajou um pouco no país, foi a Lisboa, quer na sua função de advogado, há quem diga que ele não tinha essa função, mas já foram publicados documentos, por exemplo, procurações feitas a ele na qualidade de advogado, portanto alguma coisa terá feito. E foi a Évora, foi a Vila Viçosa, também explicaremos adiante porquê. E sabemos também, isto é certo, que morreu aos 48 anos, 20 anos depois de ter acabado o seu curso de Direito, em circunstâncias estranhas, mas essas vão ficar para o fim desta nossa conversa. Os pais eram, não direi que ricos, também não eram nobres, eram mais ou menos abastados, tinham terras e tinham gado, e foi isso que lhes permitiu suportar os custos dos estudos do seu filho em Coimbra. E o que é que se não sabe, ou que se sabe pouco, ou que mal se sabe? Vamos por aí e eu gostaria de falar de 3 meios mistérios. Primeiro, é preciso ter em conta que este é um tempo estranho. E, sendo um tempo estranho, as pessoas deste tempo, sobretudo os poetas, vivem uma espécie de semi-clandestinidade. Eu tenho que alertar para isso para explicar o que vem depois. O primeiro mistério. Rodrigues Lobo era cristão novo, quer dizer, era cristão, mas tinha sangue judeu, o que faz com que ele fosse alguém visto com algumas suspeitas por parte de uma instituição chamada Inquisição, que não era uma coisa antiga. A Inquisição nem sequer tinha 100 anos. Tinha chegado a Portugal já no segundo quartel do século XVI, em 1536, salvo erro, e, portanto, era uma instituição ainda razoavelmente recente. Ora, ter sangue judeu significava ser vigiado, ser olhado com atenção, ser talvez espiado, e mesmo ser perseguido por parte da Inquisição. Isso aconteceu ao irmão dele. Miguel Lobo, por exemplo, que era o irmão dele, foi preso pela Inquisição em 1626 e ali ficou durante mais ou menos 10 anos. Rodrigues Lobo não foi. Há quem se questione porquê. Eu atrevo-me a ter uma interpretação. Provavelmente a Inquisição só teve olhos para os Lobo mais tarde. Se Rodrigues Lobo morreu em 1621 e o irmão foi preso pela Inquisição em 1626, o que pode ter acontecido é que a Inquisição andasse distraída em relação a esta família. Segundo mistério, a relação do Francisco Rodrigues Lobo com a grande casa nobre de Leiria, que era a casa dos Marqueses de Vila Real, que tinha o seu paço, a sua mansão, curiosamente, e por ironia do destino, ali por trás do sítio onde hoje está a Praça Rodrigues Lobo. Rodrigues Lobo foi criado como menino daquela casa também, era amigo de Dom Miguel, do jovem Miguel, que mais tarde seria Dom Miguel de Menezes, Marquês de Vila Real, e era amigo da irmã de Dom Miguel.
Seria ele amigo demais? Não sabemos, nem nunca se saberá, provavelmente. Sabemos é que, quando era estudante em Coimbra, subia Mondego acima, e fez isso mais de uma vez, ele o conta, para visitar a Dona Juliana de Lara, que era a irmã de Dom Miguel de Menezes, nos seus passos na sua casa de Penacova ou de Mortágua. A Dona Juliana, entretanto, tinha casado com o Conde de Odmira, e o Conde de Odmira tinha, de facto, os seus passos em Mortágua e em Penacova, e ele fazia essa viagem, ou pelo menos fez mais do que uma vez, para visitar a Dona Juliana. E dedicou-lhe a ela, Dona Juliana de Lara, a sua Primavera, que é o primeiro dos seus 3 romances pastoris, em 1601. Ninguém duvida que as flores desta primavera se devem mais ao sol que as criou que à terra onde nasceram, e que o ser de Vossa Senhoria lhe dá mais graça e pode dar maior fama que o meu engenho. Este conhecimento, fora outras obrigações, me fez que ofereça à Vossa Senhoria este livro, ao qual, quando faltem merecimentos da minha parte, teve da de Vossa Senhoria muitos favores para esta ousadia, que, como favorecida, fica desculpada. E os meus pastores, muito naturais, pois, por melhor que falem e digam seus queixumes, diante o entendimento de Vossa Senhoria sempre serão rústicos. Quando eles, por humildes e a obra por ser minha não merecer inveja de muitos, o certo é que a terão todos de ver quão bem a empreguei e receio de ofender com a língua o que Vossa Senhoria honrou com o seu nome. E se um serviço tão pequeno e interessado em tão grandes mercês for da pouca estima, ponha Vossa Senhoria o preço dele na vontade, que para tão grande ânimo e juízo deve valer mais que tudo o que é menos que ele. Nosso Senhor guarde a Vossa Senhoria por muitos anos. A pergunta é, será que a inimizade que aconteceu da parte de Dom Miguel de Menezes, porque a partir de uma certa altura o Francisco Rodrigues Lobo caiu em desgraça na casa de Vila Real, será que a inimizade tem alguma coisa a ver com esta dedicação, com esta amizade a mais do poeta, que não era necessariamente nem nobre nem rico, com a sua irmã, a Dona Juliana de Lara? Não sabemos e provavelmente nunca saberemos. Terceiro mistério. É preciso ter presente que Rodrigues Lobo tinha 4 anos quando
as tropas comandadas por Dom Sebastião sofreram a derrota de Alcácer Quibir. E tinha 6 anos quando, em resultado desta derrota de Alcácer Quibir, o rei Filipe II de Espanha se tornou rei de Portugal. O que quer dizer uma coisa que é preciso ter presente. O nosso Francisco Rodrigues Lobo nasceu súbdito de rei português e cresceu e morreu súbdito de rei espanhol. Mas manteve relações simpáticas com a Casa de Bragança, com os Bragança. Dom Teodósio, e Dom Teodósio não era um duque de Bragança qualquer, Dom Teodósio foi o pai daquele que depois veio a ser o nosso rei Dom João IV. E também tinha uma relação com Dom Duarte, outro dos Bragança, que vivia em Évora. Ele visitou um em Évora, o outro em Vila Viçosa, e até dedicou a Dom Duarte a Corte na Aldeia, que é um livro muito interessante de Francisco Rodrigues Lobo. Com este comportamento, esta proximidade com nobres que eram perigosos para os reis de Espanha, é natural que os partidários de Castela andassem de olho em pessoas como Rodrigues Lobo. Andavam? Não sabemos e provavelmente nunca saberemos. Como é que Rodrigues Lobo reagiu a tudo isto? Reagiu escrevendo. Escrevendo prosa, escrevendo poesia, escrevendo, na sua grande maioria, romances de pastores. Atenção, pastores imaginários, que tinham amores com pastoras imaginárias. E amores só imaginários, porque só existiam na poesia, só existiam no canto, nunca se concretizavam. E em espaços, em florestas, em bosques, em campos imaginários. Tudo aquilo era imaginação, mas era uma forma de viver. Rodrigues Lobo divertia-se com essa forma de viver. Ele cantava esses amores, cantava esse ambiente pastoril, sempre com um ar de quem canta e de quem baila. Reparem, por exemplo, pastora do verde, das duas mais bela, tem ditosa estrela quem por vós se perde. Vossa formosura tão mal conhecida, como me deu vida, me dará ventura. Era uma forma de cantar a alegria, mas acredito que era também uma forma de se disfarçar. Há quem diga que Rodrigues Lobo se esconde atrás do pastor mais importante das duas primeiras novelas, que é o pastor Lereno. Deve ser verdade, mas eu atrevo-me a pensar que Rodrigues Lobo se esconde, se disfarça por detrás de todos os seus pastores. Cada um daqueles pastores é Rodrigues Lobo. Rodrigues Lobo é um pouco de cada um desses pastores. Pastores que vivem, portanto, amores irreais, porque a vida real lhe era dura, muito dura a ele. Mas ele diverte-se muito com isso, diverte-se com aquilo que canta. Os versos são de facto uma espécie de bailação no prado de pastores contentes no meio da sua pastoriça. Quem pôs seu cuidado em pastora loura, nem veja a lavoura, nem sirva o arado. Nem jamais se emprega em lavrar abrolhos, semeie em seus olhos e em seus olhos segue. E se seus amores nasceram de amor, seja lavrador, pois que lavra dores. Para sustentá-la gasta vida nela, ou viva de vê-la, ou de desejá-la. Tenha aonde a tem a vida em cuidar. Se ela guarda gado, guarde ele também. No vale e no monte seja seu vizinho, saia-lhe ao caminho, no rio e na fonte. Traga-lhe das vinhas o seu fruto ingrato, quando vem do mato, traga-lhe das pinhas. É uma espécie de brincadeira, mas é uma forma de viver. E depois há as raízes em Leiria, que é outra coisa que ele também canta.
Rodrigues Lobo nunca perdeu o seu afeto e o seu amor à cidade. Um grande objeto de canto para ele é o Lis, o Lena, Leiria, os campos do Lis, as flores, as árvores, as águas, os montes, os animais, tudo. Tudo lhe faz lembrar o Vale do Lis, por onde ele seguramente passeava. Aliás, ele tinha terras no Vale do Lis, há registro de propriedades da família, por exemplo, no Picoto. Formoso rio Lis, que entre arvoredos e desdetendo as águas vagarosas, até que umas sobre outras de invejosas ficam cobrindo o vão destes penedos. Ou como diz noutro local do mesmo poema, fazei águas do Lis o vosso efeito, e com doce murmúrio suspirando, buscai ao mar, pagai-lhe o seu direito. No fundo, é este o seu património. O património de Rodrigues Lobo são os escritos que nos deixou, os seus pastores, mas os campos do Lis que nos cantou. E esse património também é o nosso património, porque ele é o nosso património. Deixou-nos uma poesia sem tempo. A característica desta poesia de pastores é que ela não tem lugar, é uma poesia utópica, não tem lugar, não tem espaço, nada é real, mas no fundo é uma poesia de sempre. É uma poesia de todos. Nunca vamos saber verdadeiramente quem era Rodrigues Lobo. Aliás, sabemos tão pouco que nem temos a certeza, temos quase a certeza de que o retrato dele, que vemos por todo o lado, que o retrato dele é aquele, é o único que nos chegou. Mas mesmo esse, há quem pergunte se é verdadeiro. Também nunca saberemos se a Inquisição o vigiava ou não vigiava. Se fosse mais tarde, talvez tivesse sido vítima, como o seu irmão. Mas até há quem diga que o irmão disse à Inquisição que Rodrigues Lobo tinha ordens menores, que era clérigo. Teria, não teria? Não está comprovado. E, portanto, nós não sabemos se ele tem vivido para depois de 1621, nós não sabemos se ele seria ou não perseguido pela Inquisição. Quero acreditar que sim.
também não sabemos se ele foi apenas amigo de Dona Juliana de Lara ou se amou Dona Juliana de Lara, a irmã de Dom Miguel de Menezes, o futuro Marquês de Vila Real, aquela que casou com o outro e como não houvera de casar. Rodrigues Lobo era um homem do povo, não tinha nem bens, nem estatuto, nem antepassados que lhe permitissem ambicionar à mão de uma nobre como Dona Juliana. Amigos foram, seguramente, e foi uma amizade correspondida. Foi mais do que isso, quem sabe? Não saberemos seguramente.
que sabemos é que ele morreu no Tejo em 24 de novembro de 1621. Há um documento que nos o diz, há uma carta que diz que Rodrigues Lobo vinha de Lisboa, antigamente vinha-se de Lisboa para Leiria, por barco no Rio Tejo, depois chegava-se à zona de Santarém e apanhava-se a carruagem que trazia as pessoas para Leiria ou vinham a cavalo. Mas a viagem era feita de Santarém para Lisboa de barco. E ele, ao chegar ali perto da Ribeira de Santarém, apanhou um golpe de vento e caiu ao rio e não sobreviveu. O barco não era um barco qualquer, era uma muleta, um barco pequenino, mas que era pertença do Conde de Santar. E é por isso que existe uma carta a dizer que vinha o poeta Rodrigues Lobo com o Conde de Santar e morreram 5 pessoas e o Conde foi salvo por um dos seus lacaios, um dos seus criados. Tudo isto nós sabemos. O que é estranho e é que nos arrepia é que parece que Rodrigues Lobo adivinhou isto 25 anos antes. Em 1596, Rodrigues Lobo escreveu estas trovas que publicou no seu romanceiro. Formosas águas do Tejo, do mundo tão celebradas, morada de tantas ninfas e invejadas de outras tantas, este corpo que amparais, que persegue a sorte ingrata, dai-lhe em vós a sepultura, que é corpo que vai sem alma. Reparem, dai-lhe em vós a sepultura, que é corpo que vai sem alma. Rodrigues Lobo parece que estava a adivinhar o que lhe viria a acontecer 25 anos depois, exatamente nas águas do Tejo. Pelo meio, publicou muitos livros, mas há um que vale a pena retomar, já falei nele há pouco, por uma razão, porque, do meu ponto de vista, tem a ver com a situação de Portugal naquele momento. É a Corte na Aldeia. E o que é a Corte na Aldeia? Primeiro, é um conjunto de pessoas que se reúnem em casa de um nobre para fazer uma espécie de corte na aldeia e discutir questões de educação, como é que se escrevem cartas, questões de cortesia entre si. A primeira pergunta é, a Corte na Aldeia porquê? Porque não havia corte na cidade. Porque Portugal naquela altura tinha a sua corte, em boa verdade, em Madrid. Não tinha em Portugal. E, portanto, não havia corte em Portugal porque a corte estava no país do lado. Terá sido por isto? Eu não sei. Mas a verdade é que na carta dedicatória de Francisco Rodrigues Lobo a Dom Duarte de Bragança, porque ele dedica-lhe a Corte na Aldeia, ele, para já, não é por acaso que dedica a Dom Duarte da família de Bragança, mas ele diz que lhe apeteceu escrever isto porque nós estamos com os costumes meio parados, desde que a Corte se ausentou, desde que o país está abandonado de corte. Um escritor dizer uma coisa destas no tempo em que quem mandava em Portugal eram os reis de Castela, deixa-nos muito que pensar. E em relação a um poeta como Rodrigues Lobo, eu prefiro não ter conclusões. Prefiro dizer que o poeta me deixou muito que pensar. Está formosa terra, situada numa planície, fresca e deleitosa, a uma rocha íngreme, encostada